Olá, muito boa tarde. Há uma proposta para esta Quaresma. O livro Via Sacra com Maria convida a um itinerário especial neste período que nos conduz à Páscoa. Já vamos conversar com a autora Isabel Figueiredo, que está hoje connosco. Para já, os temas que marcam a atualidade religiosa. Uma verdadeira festa mexicana, abençoada por Nossa Senhora de Guadalupe, é o que o Papa Francisco tem vivido nos últimos dias na sua quarta viagem à América Latina. Mariachis, sombreros e um rio de luz. O México engalanou-se para receber o Papa Francisco na sua primeira visita durante o atual pontificado. Assim que o avião aterrou, começou a ouvir-se o cielito lindo e a festa começou. O Papa foi acolhido pelo presidente Enrique Peña Nieto, a primeira-dama Angélica Rivera, autoridades civis e religiosas no Aeroporto Internacional Benito Juárez, para além de 5.000 pessoas distribuídas por duas bancadas. Um grupo de crianças ofereceu a Francisco uma caixa com terra dos 32 estados do país antes de uma apresentação musical de boas-vindas. Milhares de pessoas acompanharam depois o percurso em carro aberto até à Anunciatura Apostólica, residência pontifícia durante a viagem. Os primeiros atos oficiais aconteceram na cidade do México, onde Francisco se tornou o primeiro Papa a ser recebido como chefe de Estado no Palácio Nacional. Ocasião para enfrentar os principais problemas com que o México se depara. La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. O Papa rumou depois à Catedral da capital mexicana, dedicada à Assunção de Nossa Senhora, para uma reunião com os bispos do país. Momentos antes, tinha recebido as chaves da cidade das mãos do chefe do governo da cidade do México. Uma multidão enchia a praça diante da catedral, edifício construído com pedras vulcânicas no lugar que era ocupado por um templo dedicado à divindade azteca Xipe. Francisco deixou depois um discurso cheio de recados às elites, governantes e à própria Igreja Católica. Les ruego, por favor, no minusvalorar el desafío ético y anticívico que el narcotráfico representa para la juventud y para la entera sociedad mexicana, comprendida la Iglesia. E foi já ao final do primeiro dia de compromissos oficiais que o Papa cumpriu um dos seus sonhos: rezar a sós diante da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, a Morenita, como lhe chama carinhosamente, imitando milhões de mexicanos. Um gesto que, ao longo de mais de 20 minutos, foi acompanhado com admiração e silêncio pela multidão, depois de terem ouvido Francisco falar destas aparições como um sinal de esperança deixado por Deus. Nesse amanecer, Deus despertou e despierta a esperança de los pequeños, de los sufrientes, de los desplazados y descartados, de todos aquellos que sienten que no tienen un lugar digno en esta tierra. O programa oficial da viagem do Papa ao México prosseguiu este domingo na cidade de Ecatepec, onde Francisco presidiu a missa dominical perante uma multidão estimada em 400.000 pessoas. Num subúrbio da capital, marcado pela violência, a insegurança e um clima de impunidade, o pontífice argentino deixou um convite à mudança. ¿Cuántas veces experimentamos en nuestra propia carne
o en las de nuestra familia, en la de nuestros amigos o vecinos, el dolor que nace de no sentir reconocida esa dignidad que todos llevamos dentro. ¿Cuántas veces hemos tenido que llorar y arrepentirnos por darnos cuenta que no hemos reconocido essa dignidade em outros? O dia concluiu-se num hospital pediátrico junto de crianças pobres, das mais pobres do México, em tratamento oncológico. Francisco juntou-se a duas crianças recém-curadas para tocar o sino que anuncia cada vitória sobre o cancro. Um dia que a história há de recordar, foi em Havana que um Papa se encontrou finalmente com o Patriarca Ortodoxo de Moscovo. Havana, a capital de Cuba, foi a cidade escolhida para acolher o inédito encontro entre Francisco e o Patriarca Ortodoxo de Moscovo, que selaram o momento histórico com um abraço. O Papa e o Patriarca Ortodoxo de Moscovo assinaram hoje uma declaração conjunta após o seu encontro inédito em Havana, manifestando preocupação com as perseguições religiosas e o terrorismo. O nosso olhar dirige-se, em primeiro lugar, para as regiões do mundo onde os cristãos são vítimas de perseguição. Em muitos países do Médio Oriente e do Norte de África, os nossos irmãos e irmãs em Cristo veem exterminadas as suas famílias, aldeias e cidades inteiras, refere o texto. Após a assinatura e perante os jornalistas, o Papa afirmou que ele e Cirilo falaram como irmãos. Temos o mesmo batismo, somos bispos. Falamos das nossas igrejas e concordamos que a unidade se faz a caminhar. Falamos claramente, sem meias palavras. Confesso-lhes que senti a consolação do Espírito neste diálogo. A declaração conjunta tem 30 pontos que procuram aproximar as duas igrejas. O texto aborda o problema histórico da Ucrânia, atualmente envolvida num conflito militar, recordando as vítimas das batalhas entre o exército de Kiev e os rebeldes pró-russos. Após quase um milénio de separação entre católicos e ortodoxos, Francisco e Cirilo observam que o diálogo ecuménico exclui qualquer forma de proselitismo. Não somos concorrentes, mas irmãos, sustentam. O Papa e o líder ortodoxo russo realçam o que une as suas igrejas em relação à defesa da vida, da família e do matrimónio, além de deixarem críticas à eutanásia e ao aborto. A Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal reuniu mais de 900 membros de institutos religiosos e seculares na Semana de Estudos sobre Vida Consagrada em Fátima. Misericórdia e Vida Consagrada foi o tema da Semana de Estudos sobre Vida Consagrada. O objetivo para 4 dias de reflexão foi enquadrar o ano jubilar e o conceito da misericórdia na sociedade atual. Uma sociedade, sob muitos pontos de vista, ferida, fechada no individualismo, na competitividade, na violência. E uma vez feito este enquadramento, iluminar o tema da vida consagrada à luz da Sagrada Escritura. Depois, trata-se de descermos à vida prática. Toda esta realidade, toda esta maneira de encarar Deus e o Evangelho, naturalmente vai repercutir-se nas obras de caridade, e a maioria das pessoas consagradas trabalha com crianças, com jovens, com idosos ou em terras de missão. Alguns dos contextos da missão dos consagrados em Portugal, onde muitos gestos e palavras concretizam atitudes de misericórdia. Por vezes, sem visibilidade, sem referências explícitas a essa dimensão fundamental da consagração. O desafio está, por isso, na visibilidade da misericórdia na vida consagrada. Tornar mais visível esta dimensão da vida consagrada, que é a misericórdia, e que muitas vezes está escondida
pelos nossos trabalhos, pelos nossos estilos de vida, pelas nossas ocupações, por a gente andar muito preocupado muitas vezes com aquilo que somos, com as nossas obras, com a nossa missão, etc. E muitas vezes perdermos um bocadinho esta noção de que a vida religiosa, a vida consagrada, é sobretudo o tu a tu, o face a face, o estar com o outro, o estar disponível e ao serviço dos outros. É interessante a junção da vida consagrada e da misericórdia, que é um pouco ser este rosto da misericórdia, e o que é que nos vão despertar a nós, como poder ser esse rosto de misericórdia de Cristo e da vivência das obras de misericórdia no concreto do dia a dia. Esta é a 31ª edição da Semana de Estudos sobre Vida Consagrada, uma oportunidade de formação que em cada ano quer chegar ao maior número possível de consagrados que estão em Portugal. Então a gente fez várias opções, diz assim, bom, temos que fazer uma opção para a maioria das pessoas, a globalidade, onde todas as pessoas possam participar. E então a semana veio para um termo meio, não só de uma especialidade que está a procurar, tudo doutoramentos e mais isto, mas umas conferências que fossem acessíveis na linguagem e no estilo. E depois uma opção, que fossem em português. Misericórdia e Vida Consagrada foi o tema da Semana de Estudos da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, que no primeiro dia reuniu 960 pessoas em Fátima. Agência.eclésia.pt é o portal onde encontra toda a informação relacionada com a Igreja Católica. Agora o livro Via Sacra com Maria, reflexões da autoria de Isabel Figueiredo, que está hoje aqui entre nós. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Perguntava eu, já de início, como é que surge então a ideia deste livro, que, ao que parece, não surgiu originalmente para escrever um livro, mas de algo dentro da própria dinâmica da paróquia que está ligada. Exatamente. O livro que aqui está agora foi pensado e foi escrito para uma Via Sacra em 2014 na paróquia de Carcavelos. Éramos um grupo de casais que estávamos a pensar o que é que poderíamos fazer na rua, na dinâmica do sínodo diocesano, e surgiu a ideia de se fazer uma Via Sacra. Depois colocou-se a questão das meditações e acabaram por vir parar à minha responsabilidade de fazer essas meditações. E por isso elas foram escritas para uma Sexta-feira Santa, que aconteceu em 2014, na paróquia, num jardim público de Carcavelos. Em 2015, o Passo a Rezar pediu-me para se podia utilizar os textos para a sua iniciativa, o Passo a Rezar. E assim foram gravadas as meditações, foram gravadas até na Renascença, e com a Susana Arraes e com o João Chaves. Estiveram no ar durante aquele ano e em 2016, agora no início, o Apostolado de Oração fez a proposta de se publicar em livro, em texto, porque tinham tido vários pedidos e achavam que fazia sentido. E foi assim. Esta é uma proposta de uma Via Sacra um tanto ou quanto diferente, porque é uma Via Sacra na perspectiva de uma mãe, não é? De Maria, que acompanha e que tem uma leitura muito própria do sofrimento do filho. Sim, houve a tentativa de fazer uma Via Sacra que tivesse realmente um olhar diferente, e já não lhe sei dizer muito bem como, sei que em conversa acabou por se pensar por que não fazer com o olhar de Maria. E agora, olhando para trás, eu acho que tive uma ousadia, se calhar até um atrevimento, como já me disseram, que foi tentar colocar-me no coração de Nossa Senhora e pensar, como mãe, o que é que ela teria sentido no caminho da cruz, não é? Olhar para o filho. Por isso, claro que é uma escrita muito feminina, tenho consciência disso. É também uma escrita de uma mãe, mas olha, foi o que foi saindo, foi o que foi acontecendo. Eu escrevi este texto, lembro-me que foi assim, ao fim da tarde, no gabinete de trabalho, fui escrevendo, ia lendo os Evangelhos, ia escrevendo, e agora, quando fizemos a apresentação do livro, uma das coisas que eu percebi foi que, na verdade, eu acho que fui rezando a Via Sacra à medida que eu fui escrevendo. E pronto, e o resultado é este, e a expectativa é que as pessoas também o possam fazer, que é rezar a Via Sacra.
Poderá haver muitas mães, ao ler estas reflexões, a estabelecerem uma sintonia muito especial com o que aqui é proposto, por também tantas acompanharem situações de sofrimento nas suas vias sacras pessoais, não é? E aqui está outra, mas às vezes há pontes muito diretas com a situação da vida de cada um. Sim, eu sinto isso, porque a via sacra tem a parte da meditação, que está diretamente relacionada com o que terá acontecido, não é? Com o que cada um de nós pode pensar que aconteceu no caminho da cruz com a pessoa de Jesus, mas depois a parte das intenções, na verdade eu fui sempre procurando ter uma abrangência que tem que estar relacionada com o sofrimento, não pode ser de outra maneira, não é? E fui procurando trazer para o livro intenções que fossem o mais universais possíveis, reconhecendo que também aí, provavelmente, também está muito um olhar de uma mãe que se preocupa. Este itinerário de Quaresma convida-nos a lidar de uma forma mais próxima com um apelo de conversão, de mudança de vida, mas também de um confronto com este sofrimento de Cristo, a via sacra. A sociedade de hoje tem de alguma forma, necessidade de uma pedagogia, de saber lidar com o sofrimento, porque ele está aí de tantas formas e não há maneira de escapar de tantas situações que geram sofrimento. De alguma forma, as pessoas têm necessidade de saber integrar o sofrimento nas suas vidas e dar-lhe um sentido? Sim, eu penso que sim. Eu olho para a minha adolescência e não me lembro, nós rezámos a via sacra, não é? Não tenho essa memória. E acho que foi assim durante muito tempo. Se calhar era isso que dizia, é uma tentativa de fugir do sofrimento ou das situações de sofrimento. Depois, quando apareceu o filme, que foi aquela Paixão, não é? Foi talvez dos momentos mais fortes em que as pessoas mais se confrontaram com a via sacra. E eu até me lembro que antes de começar a escrever as meditações, pensei em ir ver algumas cenas do filme. Achei que me podia ajudar. Mas depois preferi não o fazer, porque achei que ia ter algumas sugestões ou ia ficar mais impressionada. Mas acho que o filme também foi importante. E hoje em dia, rezar a via sacra ou pensar na via sacra, eu acho que pode fazer bem. Porque nós, na verdade, estamos rodeados de sofrimento, não é? E precisamos de olhar para ele e de encontrar sentido nesse sofrimento. A solução do sofrimento não é fugir dele, não é? Não é fugir dele, sim. E aí eu penso que escrever a via sacra foi um exercício, entre aspas, mas que me fez bem a mim pessoalmente e que eu peço a Deus que também faça bem a outras pessoas, não é? Este livro tem outra curiosidade, que são as ilustrações, não é? Cada reflexão também tem, cada estação tem uma interpretação visual, digamos assim, que leva a pessoa a entrar no mistério e há aqui um casamento quase perfeito, não é? Sim, foi muito engraçado que na apresentação do Porto, que aconteceu há 2 semanas, eu dizia que achava que neste momento estas palavras já não viviam sem os desenhos e se calhar os desenhos não viviam sem as palavras. Quando se pensou em publicar, eu alertei imediatamente o padre António Valério do Apostolado da Oração e disse, mas o texto é muito pequeno, o texto realmente é muito pequeno, faz sentido, não faz sentido. E em conversa percebemos que podíamos pedir para alguém ilustrar as estações e que isso seria claramente um outro fator de enriquecimento do texto. E surgiu a ideia de pedir ao João Sarmento, que é um jesuíta que está a estudar Belas Artes no Porto e que eu conhecia já o traço dele. E nem sei explicar muito bem porquê, mas é verdade, achei que fazia sentido pedir-lhe. Ele aceitou. E eu convenci-me que ele tinha ouvido os textos todos, ou tinha lido e depois tinha feito os desenhos, mas não foi assim. Ele ouviu só a primeira estação, no Passo a Rezar, e disse que não queria ouvir mais nenhuma, e fez os desenhos todos e só leu o texto depois. Dizia ele que o primeiro texto foi muito emotivo para ele e pensou que depois não conseguiria continuar a fazer o que tinha pensado. E os desenhos estão aqui, mas agora a olhar para os desenhos é uma sensação de que estes desenhos são os desenhos certos para aquilo que eu escrevi. Pronto, não lhe sei explicar muito bem porque eu acho que o melhor é mesmo ver os desenhos e ver a traça do João Sarmento, que é verdadeiramente artista, não é? Este livro depois tem uma outra particularidade, a pessoa também gostando das reflexões e dos desenhos, não tem necessidade de arrancar as folhas do livro para as levar consigo, porque há
Há postais, não é? Ele vem acompanhado por um conjunto de pequenos postais que se podem oferecer, que se podem enviar. Onde estão reflexões e onde estão estas Sim, o Apostolado da Oração teve esta iniciativa de fazer os postais e os postais tornaram-se também muito bonitos. Por isso eu acho que há aqui uma beleza, também me diziam isto, que é um pouco estranho o confronto entre a beleza dos desenhos, não me cabe a mim falar da beleza do texto, isso será de quem eu ler, e a situação de sofrimento de Jesus. Há aqui um confronto, mas é um confronto que para mim me faz ter a consciência da presença de Deus. Eu acho que... Depois é uma excelente ferramenta para estes dias de Quaresma, um itinerário de 40 dias até à Páscoa. Espero que sim. Espero que seja. Tem a noção de que por esse país fora, em muitas comunidades cristãs, a sua reflexão poderá ser multiplicada em muitos locais? Pois, penso que sim. O Apostolado da Oração diz que sim. Eu espero que seja, espero que as pessoas gostem e que se identifiquem que se aproximem de Nossa Senhora e de Jesus. Mas foi um desafio, foi um enorme desafio. E quando na sua paróquia lhe pedirem outro trabalho, poderemos vê-lo depois no Apostolado da Oração? O Apostolado da Oração fez esse pedido. Não sei, eu acho que eu terei sempre dificuldade em escrever que não seja como a escrita de um olhar de uma mulher, não é? Mas certamente que estavam lá outras mulheres, não sei se serei capaz. Como este, com certeza que não, mas logo se vê. Muito bem, Isabel, muito obrigado por ter estado hoje aqui no programa Eclésia. Via Sacra com Maria, um livro que é um auxiliar precioso para este tempo da Quaresma e mesmo a terminar, lembro que mais logo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha então uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.